Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos dar uma avaliada aqui nesse volume aqui da série Antes de Watchmen. Esse volume aqui que é o mais famoso, né, com os personagens que caíram no gosto da galera aí, que é o Comediante e o Rorschach. Mas, antes de tudo, como sempre, você já sabe, eu tenho que pedir a vocês se inscrevam no canal e deixem o like, porque isso é que faz o canal continuar existindo, tá bom? Bom, essa edição aqui já é uma edição de 2019, se eu não me engano, de cabeça agora já me falhou a memória, mas é 2019, de uma série que foi lançada, na verdade, em 2012, 2013, né? Ela começou em 2012 e foi de 2013 lá nos Estados Unidos. É uma série baseada nos personagens famosos da série Watchmen, uma série que já tem até edição também de luxo, capa dura igual essa daqui, muito bacana, e já está super consolidada como um dos maiores clássicos dos quadrinhos, né? Lá nos anos 80, né, 85 mais ou menos, o Alan Moore se juntou ao Dave Gibbons e criou esse marco na história do quadrinho, que é o Watchmen, que representa uma grande virada nas temáticas e nas abordagens, principalmente nas abordagens da narrativa, uma narrativa mais adulta, mais complexa, mais truncada, né? Que marcou o início das histórias em quadrinho para adultos. Apesar de que eu sempre gosto de ressaltar que antes de Watchmen, sem querer fazer um trocadilho aqui, mas antes de Watchmen já existia o Camelot 3000, que para mim é o grande barco inicial dessa grande transformação que aconteceria, depois consolidada pelo Demolidor do Frank Miller, pelo Batman do Frank Miller e pelo Alan Moore por Anti-Watchmen. É lógico que existem outros exemplos, eu não quero ser injusto aqui, existem outras coisas, mas esses aí são considerados assim um grande marco, são os mais populares. E aí a DC Comics, que sempre teve, né, os direitos de Watchmen, resolveu inserir eles no universo da própria DC Comics. Isso eles fizeram mais recentemente, 2017, 2019, mais ou menos, eles lançaram a série O Relógio do Juízo Final, que incorporou definitivamente os personagens de Watchmen ao universo do Super-Homem, do Batman, da Mulher Maravilha, aquela coisa toda. Essa série aqui foi uma experiência extremamente feliz, mas muito feliz mesmo, dos editores da DC Comics, de convidar alguns mega talentos, os melhores que trabalhavam para a DC Comics na época, para fazer, então, dar uma recapitulada nesses personagens, revisitar esses personagens, contando histórias anteriores à série Watchmen, tá? Por isso se chama Antes de Watchmen. Muito bem. Aqui nesse volume, e lembrando também vocês que no nosso canal já tem avaliação dos outros 3 volumes, tá? Essa série foi lançada em revistas com compacto de toda a série do Comediante, do Rorschach e dos outros personagens, lá em 2012, 2013. E depois foi lançado esse compacto aqui, que é de luxo, né? Um pouco maior, inclusive, bem legal, eles uniram pelo autor, tá? Então, nesse volume aqui, os 2 personagens são escritos pelo Brian Azzarello, né? O Brian Azzarello escreve tanto a história do Comediante como a do Rorschach. Nos outros volumes, são outros autores. Então, a Panini fez a escolha de fazer, provavelmente porque a DC Comics também lançou dessa forma, juntando em cada volume um autor. Então aqui tem o Brian Azzarello. E cada um fez as suas opções, né, de narrativa, de história, de abordagem, aquela coisa toda. E outro capítulo à parte são os artistas convidados, que também eram os expoentes da DC Comics lá em 2012, mais ou menos. Então aqui tem o J.J. Jones e o Lee Bermejo, 2 imensos talentos da história em quadrinho, 2 artistas que você pode, se você gosta de arte de quadrinhos mais retratista, mais fotográfica, esses 2 são 2 gênios, 2 caras sensacionais. Eu comprei esse volume aqui, eu comprei sem nem pensar 2 vezes. Eu peguei e comprei porque eu sabia que eu ia gostar muito. E eu não comprei na época, tá, gente? Eu não li isso aqui na época, porque eu estava voltando a ler quadrinhos mais ou menos em 2012, quando isso aqui foi lançado.
então os lançamentos estavam muito ainda esporádicos, tal, então alguma coisa eu não comprei na época, eu comprei depois, quando já saiu essa edição aqui. Eu não tenho ela nos fascículos por personagem. Nos Estados Unidos saiu completamente fragmentado, né? Vamos abrir aqui que eu já vou mostrando para vocês. Primeiro tem que elogiar demais o trabalho da Panini, que lançou um álbum maior, uma coisa até que ela parou de fazer atualmente, que ia lançar esses álbuns de luxo um pouquinho maiores do que o tamanho padrão das histórias em quadrinhos americanos. Eu vou até botar aqui por cima só para vocês verem que é um pouco maior, tá vendo? Isso aqui é um padrão americano, padrão brasileiro também, e aqui vem, essa edição é um pouco maior. Então, primeiro isso. Segundo, capa dura, papel couché da melhor qualidade, um capricho muito grande aqui no lance nas guardas, isso aqui eu já acho muito legal, ter esse capricho. No final da edição vem vários extras, bem legal, é como se fosse um resumo da obra completa num único volume. Então, parabéns ao trabalho da DC Comics. E aqui, então, nós vamos destrinchando um pouquinho mais a coisa. Brian Azzarello, que eu já falei, as artes do DJ Jones e do Lee Bermejo. E as artes finais, né? Arte final, aliás, desculpa, nem arte final, as cores, as artes finais também foram por conta deles. Do Alex Sinclair, do Tony Avina, do Lee Logridge e da Bárbara Tiardo, acho que deve se ler assim. Bom, aí aqui, conforme eu estava tentando explicar, nos Estados Unidos saiu bem mais fragmentado, tá? Por exemplo, o Comediante, Brian Azzarello, DJ Jones, cores, vem de 1 a 6. Ele foi lançado em 6 revistas, para criar um suspense ainda mais, durante 6 meses, tá? Eu acho que foi lançamento mensal, não tenho certeza, mas acredito que tenha sido. E o Rorschach foi lançado em 4 capítulos. Tá? Além disso, vem galeria de capas e galeria de extras. Isso é bem legal. Por isso que eu sempre adoro essas edições de colecionador. Aqui vem a capa do primeiro volume, né? do Comediante, a capa normal. E aqui você já começa a ter uma noção da arte muito fotográfica, que é o que eu sempre uso essa expressão, quando o artista tenta retratar da melhor maneira possível a figura humana, né? Você chega a reconhecer alguns personagens históricos, que aqui é o caso do John Kennedy, né? O John Kennedy. A opção da história do Brian Azzarello, tanto no Comediante quanto no Rorschach, foi uma opção de contar uma história mais voltada exclusivamente para o personagem. No caso do Comediante aqui, é uma história muito interligada com a história dos Estados Unidos, tá? Inclusive ele passa por momentos aqui clássicos da história, mostrando que o comediante estaria envolvido em diversas situações estranhas, situações suspeitas, né, da história americana, principalmente aqui no caso aquela fase famosa, anos 50, anos 60, com o John Kennedy, né? Terminando, né? Toda a história do grande presidente americano, que foi o John Kennedy, foi um grande presidente, um presidente que é um marco na história dos Estados Unidos e até do mundo, né? Então, a opção dele foi inserir mais o comediante nesse momento histórico, ou em vários momentos históricos desse período da história, né? Eu acho que, não sei, eu gosto dessa opção, achei bem interessante, torna a história ainda mais adulta, ainda mais séria. Você tem que ter algum conhecimento da história para poder aproveitar mais isso aqui. Tem que ter uma bagagem cultural razoável e saber um pouquinho sobre esses fatos, né? E tentar entender a densidade do drama, porque existe um drama muito forte desenrolado aqui, né? Aquelas questões da guerra do Vietnã, que sempre ainda geram muita polêmica, foi certo, não foi certo, foi necessário, não foi necessário, como quase todas as guerras, né, gente? Toda guerra, a gente sempre vai ficar na dúvida, será que foi necessário? Será que não foi? Né? E isso aqui é uma abordagem bem legal, mostra muito a bagagem cultural bacana do Azzarello, né? Do Brian Azzarello. Muito legal mesmo. A arte do DJ Jones, eu não vou nem ficar elogiando, que é uma arte implacável, uma arte muito bacana mesmo.
Agora, eu sinto um pouco falta, porque nos outros volumes, nos outros personagens da série antes de Watchmen, existe uma interação maior do personagem que está sendo abordado com os grupos que existiam na época. O Minutemen, no início, né? Seria o grupo anterior ao Watchmen, e com o próprio Watchmen. Aqui, ele praticamente faz pouquíssimas referências à história desses grupos de super-heróis, tá? De super-heróis, assim, de heróis, né? Desse universo aqui. Não existe essa preocupação de inserir ele naqueles momentos do Minutemen, da primeira equipe, e do Watchmen, a segunda equipe, tá? Então, mas não põe em nada, não há nenhum demérito na história por causa disso, foi apenas uma opção. Já os outros autores, nos outros volumes, optaram por fazer uma imersão maior do personagem naquele universo, tá? Essas histórias aqui, tanto do comediante quanto do Rorschach, você pode ler completamente independente de você ter lido o Watchmen ou ter lido os outros volumes, não tem praticamente nenhuma conexão, tá? O que por um lado é bom, por outro lado não é tão bom assim, né? Já nos outros volumes é mais necessário você ter um conhecimento, ter lido o Watchmen, e se você ler os outros volumes também ajuda. Esse daqui não. Eu acho que foi o único autor da série antes de Watchmen que fez essa opção por não ligar diretamente o personagem aos outros grupos, contar mais fatos históricos, inserir ele muito imersivamente no universo da história americana, tá? Mostrar até que ponto aquele jeito violento, né, agressivo do comediante interferiu na própria história americana, tá? E com todas as mazelas e todos os problemas que podem decorrer desse tipo de atitude, digamos assim, né? São 6 volumes, a arte é espetacular, a história é muito bem narrada, tá? Sem dúvida nenhuma, bem interessante. Mas eu não sei dizer para vocês se, apesar de ter uma das melhores artes dos 4 volumes, se é o meu volume favorito, tá? Eu diria para você que não é. Mas eu vou gravar um outro vídeo depois fazendo um comparativo dos 4 volumes, falando um pouco mais de uma forma geral da série, mas eu posso dizer para vocês que, de cara, que não é o meu volume favorito, apesar de ser a minha maior expectativa, porque são 2 personagens muito poderosos, né? Tanto o comediante quanto o Rorschach. Rorschach é muito interessante, e a história, aí, meu amigo, a arte, para mim, é praticamente insuperável, que é a do Libermejo. É um excelente artista. Olha o que é isso aqui, gente. Só isso aqui já é um pôster. Olha isso aqui. É espetacular. Isso é uma fotografia. Isso não é a arte, desenho, pintura. Isso é fotografia. Então, muito bacana mesmo. Só a arte do Libermejo aqui já merece 10 mesmo. E ele foi muito bem escolhido como para desenhar o Rorschach, porque realmente é um personagem com muito detalhe, né? A roupa dele, a máscara, o chapéu, tudo mais, isso é sensacional. A história do Azzarello, mais uma vez, foi uma opção dele não mexer muito com outros personagens da série Watchmen. Ele preferiu deixar o Rorschach mais à vontade, fazendo exatamente o que ele sempre fez. Foi investigar crimes, ele é o inimigo do crime, né? Como o vilão aqui chama ele e tal. Trabalhar muito no submundo da violência, das drogas, da prostituição, e trazer um retrato. Se o comediante traz um retrato dos anos 60, início dos anos 60, final dos anos 50, anos 60, ele aqui não. Ele aqui vai para 1977. Essa história aqui se passa em 1977. Quer dizer, quase 10 anos antes da série Watchmen, né, que se passa mais ou menos em 1985. Mas não deixa de ser extremamente interessante, diferente. Eu achei realmente a abordagem muito interessante, mas gostaria de ter visto ele interagir um pouco mais com os personagens da série do grupo Minutemen e depois do Watchmen, né, dos mais famosos. Mas, sinceramente, isso é meramente uma opinião minha, não interfere em nada com
a história ser muito bacana, a arte, meu Deus, essa arte aqui para mim é para ficar... Eu li isso aqui bem devagarzinho para ir saboreando página por página, quase que traço por traço. É um grande artista, o Lee Bermejo, tá? Aqui nós já vamos já para, acho que é o terceiro volume já aqui do Rorschach. E como eu falei para vocês, depois eu vou gravar um vídeo falando da série Antes de Watchmen como um todo. Mas eu não tenho a menor dúvida que toda a série é muito boa. Se você tiver interesse, ainda é possível comprar, tá? Eu já vi a venda por um preço até muito bom na Amazon, alguns volumes. Esse volume aqui especificamente é o mais difícil de você achar. Esse aqui é complicado. Mas os outros 3 você encontra e encontra até por um preço muito razoável. Não sei por que exatamente esse volume que tem os personagens talvez mais famosos, e talvez seja por essa razão, né? É o mais difícil de você encontrar, tá? Aqui deu para dar uma boa olhada, ter uma ideia da arte. E aqui vem aquele brindezinho bacana, que eu gosto muito, que são as capas variantes que saem dos Estados Unidos. Nessa época o Jim Lee fazia capas, né? E ele fez então uma capa variante aqui para o comediante. Como eu sempre digo, Jim Lee é um dos maiores artistas de todos os tempos. Mas o traço dele, às vezes, não combina muito com o personagem. Com o comediante, não é o caso. Ele desenhando o comediante está muito legal. O comediante é um personagem que é muito adequado ao traço do Jim Lee. Aqui já é uma capa do Rafael Albuquerque, né? Aqui a capa do Jim Lee para o Rorschach, também o número 1. Aí acho que ficou adequado, apesar de que o Lee Bermejo dá mais detalhe, dá mais movimento. Essa capa do Rorschach desenhada pelo Lee Bermejo tem mais movimento, né? E aqui ela está um pouco mais limpa, digamos assim. Aqui feito pelo Ivan Reis, né? O brasileiro Ivan Reis, uma capa bem legal, mas não considero a minha capa favorita, não. Aqui um design para uma estátua que eu não me lembro de ter visto essa estátua pronta, feita pelo próprio Lee Bermejo. Aqui um pôster promocional da série com todos os personagens, exatamente os personagens do Watchmen, né? Para o lançamento da série Antes de Watchmen. Bem legal mesmo, né? Aqui a Espectral, o Comediante, o Coruja, o Dr. Manhattan, Rorschach e o Ozymandias, né? Muito bem. E aqui ainda mais uma capa, um estudo de capa feito pelo Lee Bermejo. Aqui alguns estudos de capa do J.J. Jones. É isso aí, gente. Essa edição é muito bacana, muito legal mesmo, tá? Eu indico completamente essa série Watchmen. Se você tiver a oportunidade de ler, leia, porque você vai gostar muito mesmo, tá? Da série Watchmen. Fica essa dica aqui do canal Coisa de Colecionador. Espero que você tenha gostado. Deixe suas opiniões aí nos comentários. Sempre ajuda muito a gente. Se inscreve no canal e deixe seu like. Tá bom? Até a próxima.